E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Danilo da Brack Law, Danilo Brack. Temos escritórios aqui em Lowell, em Framingham, em Orlando. Trabalhamos com acidentes de carro, acidentes de trabalho, trabalhamos com casos de família, trabalhamos com assuntos de imigração. Eu vou aqui, pessoal, a gente está recebendo muita pergunta, tipo assim, é demais, não dá nem para manter um catálogo do número de perguntas que a gente está recebendo nos últimos dias. Eu estou tirando aqui um espacinho aqui que eu fui comer um bolinho de cenoura que a minha primeira dama, né, Dona Kênia, fez pra gente aqui. E vou responder algumas perguntas, porque a gente sabe que está todo mundo muito apavorado com o que está acontecendo e tudo mais. E eu espero que algumas dessas perguntas aqui, respondendo, a gente vai dar um esclarecimento pessoal. E, consequentemente, a gente pode também trazer um pouco de calma, né, para a nossa comunidade sobre o que está acontecendo. Eu sei que muita gente ficou aí preocupada porque viu, por exemplo, o rapaz que foi detido no meio da rua, em Framingham, né? O pessoal do ICE lá meio que fez uma emboscada para ele, vários oficiais de imigração lá naquele momento. E eu falei hoje no programa do Beto Moraes, com quem eu faço uma entrevista toda terça de manhã e toda sexta-feira de manhã. Eu falei pro Beto, olha, aquele vídeo, se a gente parar para observar com calma, talvez traga até um pouquinho de calma para a comunidade, porque se você parar para pensar um segundo, nós estamos falando de vários oficiais de imigração na rua central de Lowell, de Framingham, né? Os oficiais, deu para ver pela filmagem que os oficiais eles passaram por várias pessoas que estavam na rua, e se você observar, aquelas pessoas tinham até cara de ser brasileiro ou hispano, não checaram nenhuma daquelas pessoas, não prestaram atenção para aquelas pessoas, e quando fizeram a detenção do rapaz que eles estavam atrás, eles automaticamente prenderam o rapaz e foi na frente de um monte de negócios brasileiros que tem ali. Eu sei porque eu conheço, porque o meu escritório é quase do lado, e tinha um monte de business brasileiros ali. O ICE foi embora com o rapaz, a pessoa que eles estavam atrás, e não entraram nos business, não foram checar ninguém que estava no business. Então, novamente, eu continuo mantendo a ideia de que não tem nenhuma batida em massa, não tem nenhuma mega ação acontecendo, não tem nenhuma blitz para simplesmente pegar todo mundo que estiver passando na rua. Eles estão fazendo ações bem individuais, bem focadas, bem específicas, procurando certas pessoas. Não quer dizer que as pessoas não tenham risco, claro que tem risco, entendeu? Mas bem óbvio, isso aí, Simone, é aquela coisa. A Simone está falando aqui, aquele vídeo ficou claro que eles estavam atrás daquele rapaz. Se quisessem pegar todos, eles teriam entrado na padaria. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Entendeu? O centro de Framingham está sempre lotado de brasileiros, businesses brasileiros, gente brasileira trabalhando, entendeu? Não tem nenhuma batida. Vamos ser bem sinceros, não precisa ir em outra cidade para encher o balaio, né? O Framingham seria o alvo principal, provavelmente, se houvesse alguma batida em massa, mas isso não está acontecendo, pessoal. Eles estão fazendo buscas bem específicas, então a gente tem que se acalmar, seguir a nossa vida e colocar a nossa fé em quem merece, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Pelo amor do sangue, pelo amor e pelo sangue dele, a gente vai receber livramento dessa situação toda, falou? Mas vamos responder algumas perguntas aqui que eu recebi. Apenas o meu pessoal selecionou algumas e eu gostaria de receber aqui de responder nesse pequeno momento que eu tenho aqui. Dá uma licença aqui, uma gasolinazinha, né? Um cafezinho é sempre muito importante, certo? E aí, gostaram da minha caneca? Caneca da Brack Law aí, pessoal, olha só, com o nosso logo aí da Brack Law, legal, né? Pois é, nós já temos alguns clientes que ganharam essa caneca através de algumas distribuições, através de alguns sorteios que nós fizemos, inclusive sorteios que nós fizemos com o nosso aplicativo. Você sabia que a gente tem um aplicativo da Brack Law? Pô, pessoal, pelo amor de Deus, baixa o aplicativo da Brack Law, dá um apoio aí, dá uma moral pra gente, entendeu? Bota um like nesse vídeo aqui, entendeu? Distribui esse vídeo para outras pessoas, convida outras pessoas para participar, subscreva para nossa página e baixa o aplicativo da Brack Law para você ficar bem informado, falou? Beleza? Aqui, uma pergunta interessante aqui, beleza, tá? O Thales, né?
Thales, ó, boa tarde, o número do meu alien não consta no site da imigração. O que pode ser? Pessoal, se o seu número de alien não consta no site da imigração, eu espero que você esteja falando da corte de imigração, isso quer dizer que não tem uma corte de imigração ainda marcada para você, certo? Então, normalmente isso quer dizer, mas você pode sempre consultar com um advogado, porque os advogados têm acesso interno e a gente pode checar mais sobre isso para você, falou? Então vamos lá. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui do seu Edil Santos, que mandou pra gente aí uns dias, nesses últimos dias. Edil Santos falou assim: boa noite, deixei uma pasta de documentos de imigração com o advogado, ele sumiu com os meus documentos. Minha pergunta é se tem como recuperar esses documentos desde já, muito obrigado. Então, aqui, mensagem pro seu Edil e todos que se encontram nessa situação. É possível, absolutamente, você recuperar os seus documentos de imigração, porque a imigração não perde nada, pessoal. A imigração não perde nada. Se você fez uma aplicação 40 anos atrás com a imigração, isso é parte da sua pasta. Então, a gente pode fazer um pedido para a imigração que se chama FOIA. Se você quiser, contate o nosso escritório 978-453-7225, marca um apontamento, nós podemos pedir uma cópia dos seus documentos para a própria imigração, para o CBP, para tudo mais. Falou? Beleza? Então, vamos lá. Fernanda perguntando, quem tem corte marcada, é a primeira corte, veio pelo México, está marcado para abrir, o doutor acha melhor ir ou não? Pô, Fernanda, aí, você não deve seguir eu muito não, né? Porque se você seguisse, você já saberia a resposta para essa aqui. Pelo amor de Deus, pessoal, não falte em corte. Uma pessoa que não for numa corte, até mesmo uma corte por dirigir sem carteira, ou uma corte por, sei lá, o que quer que seja, se você não vai numa corte, você é emitido uma ordem de prisão contra você. E aí essa ordem de prisão, ela não é válida só para o condado ou para a cidade onde ela é emitida. Ela é emitida para o país inteiro. Isso quer dizer que se você estiver em Porto Rico, que é um território americano, no Alasca, se você vai para o Havaí, que é um estado que é do outro lado do mundo, mas é um estado americano, se você for parado por um policial lá, você vai estar extraditado de volta para onde tem essa ordem de prisão. Você vai ficar preso, eles vão te transportar preso para você responder esse processo. Você corre esse risco. Já imaginou você tá no Havaí com a sua família, você deve uma corte de, sei lá, dirigir sem carteira em low. Aí você tá no Havaí, lá numa boa com a sua família, de repente você é parado no carro por algum motivo, tem um acidente, passou no sinal vermelho, que seja, aí de repente você depois de ser parado, o policial identifica que você deve uma corte em low, tem uma ordem de prisão para você. Tudo bem, o oficial ele pode te informar disso e dizer, olha, comparece lá, senão você vai ser preso. Mas tecnicamente, legalmente falando, o policial pode te prender ali naquele momento e acabou as suas férias. E você vai ficar preso até o governo do Hawaii, transportar você de volta para Massachusetts e entregar você aqui na corte de Lowell para você, então, responder esse processo que muitas vezes é bobo. Então, meu conselho, qualquer pessoa que tem qualquer corte, compareça. Não, toda pessoa, eu também aconselho que consulte com um advogado antes de comparecer numa corte de imigração. É loucura você não consultar com um advogado antes de você comparecer numa imigração, falou? Então, abraço aí a Fernanda. A Carla fez uma pergunta seguinte, boa noite, isso sobre que não irão dar blitz em escola, se aplica a qualquer estado? Pessoal, olha, Carla e pessoal, nós sabemos que não tem nenhuma blitz, e aqui eu acho que ela está usando a palavra blitz como se fosse batida, né? Nós sabemos que não tem nenhuma batida acontecendo em nenhuma escola, isso não serviria ao propósito do governo. O que aconteceu eu expliquei muito em detalhe num vídeo na sexta-feira, se você olhar os vídeos anteriores você vai ver. O que aconteceu foi que eles retiraram a proibição de oficiais de imigração entrarem nas escolas, nas igrejas, nos hospitais, para prender alguém que é procurado, certo? E agora vamos ser bem sinceros, se o seu filho, sei lá, igual o meu filho que tem 15 anos de idade, se o seu filho está na escola e do lado dele, na sala dele, tem um membro do MS-13, e 70% dos membros do MS-13 são menores de idade, de repente está na sala dele, você acha realmente que eu vou me objetar que o ICE entre na sala do meu filho e apreenda essa pessoa que é procurada por um crime, independente de ter 13, 14 anos de idade? Membros do MS-13, geralmente com 14, 13 anos de idade, já cometeram assassinatos. É parte do batismo, vamos dizer assim, para entrar na gangue.
entendeu? Então é muito importante para a segurança nossa e dos nossos filhos que as autoridades tenham essa elasticidade de poder entrar até mesmo numa escola se for necessário, certo? Mas, novamente, não é fazer batida em massa, é procurar uma pessoa, pessoal. É procurar uma pessoa. Não tem nada acontecendo, não tem nem... E a gente sabe que isso já foi desmentido pelo próprio ICE, que não existe nenhum plano, não existe nenhuma autorização para eles entrarem numa escola e fazerem uma batida em massa, ok? Eles têm autorização para buscarem pessoas que estão na lista deles, independente de estiver numa escola, na rua, onde quer que seja, ok? Beleza? 100%? Nós sabemos, por exemplo, de um brasileiro que foi preso numa igreja nesse fim de semana, ou sábado, sei lá, por um dia aí. Foi preso numa igreja. E o que o ICE fez? O ICE pegou, eles acionaram o alarme lá que o cara tinha no pé, o cara saiu. A hora que o cara saiu lá na porta da igreja, eles prenderam ele. Eles nem entraram na igreja. Apesar de ter essa autorização, eles nem entraram. Eles acharam um meio mais seguro de trazer a pessoa para o lado de fora e prender a pessoa ali sem causar rebuliço dentro da igreja. Se tivesse entrado na igreja, certo, estava cheio de brasileiro ali que estava indocumentado, mas esse não é o objetivo deles, ok? Então, vamos se acalmar 100%, ok? Beleza? Obrigado pela pergunta, Carla. Dona Márcia perguntou o seguinte: quem entrou com visto de turismo e excedeu o prazo de permanência, tem alguma chance, algum processo para legalizar? Olha, Márcia, então, a lei que nós temos de imigração, ela é a mesma lei, já fazem aí muitos anos, vai fazer 30 anos no ano que vem, né? 1996 é o Código de Imigração que nós temos, então vai fazer 30 anos ano que vem o Código de Imigração. Tá precisando dar uma renovada aí, né? Botar um botox nesse Código de Imigração aí, fazer uma plástica, né? Melhorar o Código de Imigração, mas infelizmente o Código de Imigração que nós temos é o mesmo. O Código de Imigração, ele concede que uma pessoa que tenha entrado com visto de turista e cedeu a permanência, ela não pode trocar, né, o seu status para um outro visto ou coisa assim. Mas se tiver um familiar que possa legalizá-la, sempre é possível. Eu aconselho que marque um apontamento. Nosso escritório, novamente, é 978-453-7225. Falou? A Nélia perguntou assim... Ah, não, a Nélia... A Nélia tá falando, olha, cuidado, os brasileiros vão ficar com medo de morar em Low, entendeu? Eles estão em toda parte, não sei o quê. As suas explicações ajudam muito a comunidade. Ela tá fazendo uma brincadeira, né, na observação que ela fez, porque justamente foi logo depois de eu ter feito aquele vídeo desmentindo que o ICE estava em massa na comunidade. Novamente eu vou falar para vocês, o ICE, quando eles andam aí com um camburão só, eles estão buscando uma pessoa e normalmente eles estão buscando uma pessoa que já está na cadeia, que já está preso, ou está na corte, ou coisa assim. Quando eles vão buscar uma pessoa na comunidade, às vezes duas, eles saem com tipo 10, 12 oficiais, porque eles precisam se proteger e proteger a comunidade em volta e fazer uma ação. Eles nunca sabem se o sujeito está armado, coisa assim, entendeu? Se eles fossem fazer uma batida em massa, por exemplo, entrar no meu prédio aqui, né, nesse prédio que a gente tem maravilhoso aqui da Braclaw aqui em Low, se eles fossem entrar e fazer uma varredura aqui no nosso prédio, eu vou chutar que eles iam aparecer com 40, 50 oficiais. Então, você faz os cálculos aí de quantos camburões do ICE eles iam precisar para poder fazer uma batida com 40, 50 oficiais. Então, a gente sabe que a gente não tem visto isso, a gente sabe que não tem nenhuma batida em massa acontecendo, falou? No tempo do presidente Obama, se você acompanha a minha há muito tempo, no tempo do presidente Obama, quando eu estava na noite de um dos jantares de gala do Brazilian Times, um abraço pro meu pessoal aí do Brazilian Times, mas na noite de um dos jantares de gala do Brazilian Times, que foi lá por Malden, lá naquela área de Malden lá, o que aconteceu? Eu pousei à noite num hotel, um Hilton que tem ali em Malden, com a minha esposa. E aí a gente fez o check-in no sábado de tarde, né, aí a gente pegou e fez o check-in no hotel, saímos do hotel para ir pro jantar e coisa assim, e a gente retornou da festa um pouco mais cedo, acho que umas 11h30 mais ou menos, a gente retornou da festa porque eu tinha que estar na igreja cedo de manhã, né, que a gente tem estudo bíblico, aquela coisa toda, então a gente retornou pro hotel um pouco mais cedo, 11h30 da noite. Quando eu cheguei no hotel, o estacionamento do hotel estava tomado por carros do ICE. Eu publiquei isso no meu Facebook, isso foi lá por 2014, 2015.
e o hotel estava tomado de carros do ICE. Eu, sem brincadeira, tinha mais de 60 carros do ICE, todos estacionados debaixo do hotel. E o hotel parecia um funeral, de tão quieto que estava o hotel. Então não tinha nenhuma ação acontecendo no hotel. Eu levantei, a gente saiu do hotel, era umas 6h30 da manhã, mais ou menos, a gente saiu do hotel, não tinha mais nenhum carro do ICE lá naquele estacionamento. Né? Então eu até postei, eu falei, ó pessoal, tô achando que tá tendo alguma ação aqui na nossa área de Malden, Everett, Somerville, isso lá em 2015, 2014, entendeu? Por causa do número de carros do ICE que tinham, e realmente, naquela semana, nós vimos eles fazerem uma varredura e prenderem várias pessoas com problemas de crimes sexuais e tráfico de pessoas e muito mais. Teve até um problema com um restaurante que prenderam os donos e tudo mais naquela época lá. O Beto Moraes provavelmente vai lembrar melhor do que eu. Mas quando vão fazer ações em massa, você vai ver aí 30, 40, 50 camburões do ICE. Geralmente vem ICE de outros lugares também. Agora, quando você vê apenas um camburão, 2 camburões, isso aí não é nada. Estão buscando uma ou 2 pessoas só, entendeu? Então, fiquem tranquilos, tudo certo. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Tá escrito Family 5. E tá escrito assim... Caso eu tenha meu processo arquivado, ainda assim é interessante ter uma cópia do recorde comigo? Absolutamente. Você deve carregar uma cópia pelo menos da ordem que arquiva o seu processo, né? Então, aqui na Braclaw, por exemplo, a gente passou a semana inteira, semana passada, mandando cópias de comprovantes de aplicação e cópias de ordens judiciais cancelando ou arquivando os nossos processos para os nossos clientes, para eles carregarem consigo. É aquela coisa, né? O seguro morreu de velho. Melhor ter com você no bolso, não precisar, do que precisar e não ter com você e ter que depois remediar essa situação, entendeu? Então, para evitar maiores contratempos, é melhor você carregar, principalmente nesses tempos, a cópia da sua ordem. Vocês sabem que aqui na Braclaw, nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, nós conseguimos mais de 300 arquivamentos e cancelamentos de processo de deportação. Deus tem sido muito bondoso, misericordioso conosco e com os nossos clientes. Toda a glória, toda a honra para Ele, mas essa tem sido a vontade dele, então a gente tem muita gente que a gente tem mandado uma cópia para poder carregar no bolso, né? Obviamente, processo cancelado, processo arquivado, teria que ter alguma razão para você ter esse processo desarquivado ou iniciar um processo novo. Mas em todo caso, é aquela coisa, né? Todo dia saem de casa 2, um malandro e um esperto, e a gente sabe que um vai se dar bem. Vamos lá. Marcialine. Quem veio de visto e não tem antecedentes criminais, corre algum risco? O visto está expirado. Olha, risco, yes. A gente tem que partir do ponto de vista de que toda pessoa que está fora do status, essa pessoa ela corre algum risco, certo? Mas a gente também tem que observar quais são as prioridades e o foco do governo nesse momento. E o foco do governo nesse momento é quem tem o rabo preso, é principalmente quem tem problema criminal. Pessoal, só para vocês imaginarem, o ICE aqui em Massachusetts já começou a transferir imigrantes que foram presos para outros estados, eu já sei isso com certeza, transferindo para outros estados por falta de lugar para alojar os imigrantes com crimes que eles estão prendendo. Ok? Quando você ouve falar de um imigrante que foi preso no estado A, e aí depois de alguns dias eles transferem ele do lugar A para um outro estado, vai por mim que é porque acontece que eles precisam de espaço. Eles têm espaço limitado, e aqui em Massachusetts tem muito pouco espaço nas prisões para eles alojarem imigrantes. Então eu já sei de alguns transportes que foram feitos de imigrantes daqui de Massachusetts para outros estados. Por quê? Porque eles já estão na capacidade do número de pessoas que eles podem prender. Então até isso está se tornando um problema, mas a gente tem que levar isso em consideração. Lembra quando eu falei nos outros vídeos, eu falei para vocês, eles têm recursos limitados, eles não podem sair prendendo a esmo porque eles não têm onde colocar esse pessoal. Falou? Então eles têm que ser muito focados, muito objetivos em quem que eles estão buscando, porque não tem condições de buscar todo mundo, não tem condições de colocar todo mundo em deportação. Falou? Beleza, os nossos números na realidade nos protegem. Está seguro sair do país com parole? Olha,
eu vou te falar que aí você vai ter que consultar com o advogado que fez o seu processo, se é seguro, se não é seguro, quais são os riscos. Eu não tenho como te dar essa resposta, Flávia Militão, eu não tenho como te dar essa resposta assim, sem ter mais conhecimento do seu caso. Eu aconselharia conversar com o seu advogado de imigração, falou? A dona Paula, meu esposo foi acusado no ano passado por dirigir embriagado, a advogada conseguiu provar que não. Ele saiu sem recorde. Recebeu até uma carta informando estar sem culpa. Mesmo assim, ele corre risco. Olha, o seu marido, nesse momento, dona Paula, ele correria risco por ele estar ilegal, que é o que eu entendi aqui, né? Porque se ele foi acusado de dirigir embriagado e a corte expungiu esse caso, né, cancelou esse processo, deu dismissal, ou ele foi achado não culpado, not guilty, então nesse caso ele não corre risco porque ele não tem recorde, né? Na realidade é mais arriscado você estar em corte por dirigir embriagado, entendeu? Do que você ter tido corte por dirigir embriagado e lá na corte você não foi achado culpado. Falou? Então, tem risco como qualquer imigrante que está indocumentado no país, mas o fato de ter ido a julgamento e ele não foi achado culpado, isso isenta ele desse crime, então, obviamente, ele não deve estar na lista de alertas do ICE, vamos dizer assim, ok? Aí aqui houve uma pergunta só, enquanto espera para poder ir na corte, a pessoa fica presa? Depende das situações. Depende do que está acontecendo, eu não sei em relação ao que foi isso aqui, mas pode ter sido em relação quando eu estava falando das pessoas que são presas e que não tem corte de imigração. Yes, o que acontece é que quando o ICE detém uma pessoa, eles detêm porque eles acham que precisam ter essa pessoa presa, porque eles determinam inicialmente que a pessoa pode ser um risco para a comunidade, ou ele pode ser um risco de fuga, né? Então eles detêm a pessoa, certo? Então o normal é que essa pessoa fique detida até que um juiz de imigração reverta essa decisão de manter detido. O juiz de imigração emita fiança, né? Emita uma saída, uma condicional, né? Liberdade condicional. Que em certos casos, deixa eu falar para vocês, eu já tive clientes que eu pedi liberdade condicional, o juiz nem pediu fiança, deu a liberdade condicional para responder o processo em aberto, nem fiança pediu, então isso também é possível. Agora, tem uma outra coisa que é possível, e que eu sei que tem muita gente por aí que não está exercendo esse direito. Eu sei especificamente de um caso agora que aparentemente os advogados não fizeram o que deviam ter feito, porque o que acontece? Quando uma pessoa é presa, principalmente no caso de uma pessoa que não tem recorde criminal, não tem ordem de deportação, o advogado pode entrar com a representação, mesmo antes do caso ir para a corte de imigração, pode entrar com a representação com o ICE, diretamente com o ICE, e pode tentar apresentar para o ICE por que essa pessoa poderia ser solta pelo ICE sob fiança. Vocês sabiam que o ICE ele liberta por fiança? Claro que sabem. Vocês sabem de quantas pessoas que entram pela fronteira e às vezes lá na fronteira eles pedem uma fiança para liberar a pessoa, né? E não é o juiz de imigração, às vezes é o ICE. Então eu posso te dizer que no passado eu já consegui liberar clientes que estavam presos antes mesmo de irem para a corte de imigração. Por quê? Porque podemos pedir fiança para o ICE. E isso é algo que eu sei que muito advogado não faz, muito advogado não sabe como fazer, por isso que talvez você devesse dar uma palhinha aqui para Backlaw, entendeu? Porque a gente faz isso há muito tempo, sou macaco velho, e a gente sabe aí uns caminhos ins and outs, entendeu? Que podem ajudar o seu caso. Eu conheço o caso de gente que foi presa recentemente que, sem ter toda a certeza do mundo, aparentemente pagaram mico, porque advogados não entraram com pedido junto ao ICE e a coisa agora meio que emborcou. Então, cuidado com isso aí, pessoal. É aquela coisa. Eu aviso porque eu acho que a informação é importante para todo mundo, entendeu? Mas se você quiser dar o privilégio de consultar com a gente, é 978-453-7225. Falou? Vocês gostaram da minha caneca, né? Olha só. Eu tenho ela em vermelho, branco, azul e essa preta aqui, entendeu? Caneca bonita, né? Beleza.
Nós vamos fazer um sorteio de caneca de café. E ó, vou falar pra você, fala de uma caneca boa, já coloquei no micro-ondas, já coloquei na dishwasher várias vezes, já deixei cair e a caneca não quebra. Bom demais. Beleza. Então tá, vamos lá. Vamos ver o que a dona Giovana falou. E sobre a lei de... essa aqui eu conheço, a dona Giovana. Dona Giovana, vou chamando de dona com todo respeito, né? Sobre a lei de remoção acelerada. Onde quem vive no país há menos de 2 anos não tem direito do devido processo legal. Isso está incorreto. Para quem vive no país há anos, essas pessoas também estão sendo impedidas de ir em juízo antes de serem deportados ou estão tendo a chance de comparecerem na corte? Deixa eu te falar uma coisa. Novamente, assista alguns dos vídeos antigos que a gente fez, vídeos que eu fiz na terça-feira passada, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, fiz um vídeo no sábado também. Deixa eu te falar uma coisa, eu falei já muito sobre isso. Os seus direitos constitucionais, eles não são suspensos só porque você está indocumentado no país. Você tem certos direitos. O imigrante indocumentado não tem todos os direitos constitucionais, mas ele tem alguns. Um desses direitos que o imigrante tem, por exemplo, se chama de due process. Ele quer dizer que ele tem o direito de ser confrontado pelas acusações contra ele e ele tem direito de apresentar defesa. Ele também tem direito de constituir representantes para representá-lo, para apresentar a defesa. E agora aí, pessoal, quem está assistindo e me conhece, quantas maneiras existem que o ICE pode deportar você? Você já ouviu falar isso? Quantos modos que você pode ser deportado? Vamos lá, quais são as 2 maneiras? Alguém sabe aí? Fala aí. Tá aqui a dica, ó. Só tem 2 modos que você pode ser deportado. 2. O primeiro, quando você concorda, eu vou deixar a mão inteira aberta assim, porque senão quando eu partir para esse dedo vai ficar feio, né? Mas o primeiro modo, você pode ser deportado se você concordar em ser deportado. Então, se você é preso pelo ICE, o ICE vai apresentar documentos para você e um desses documentos vai falar assim, ó, você abdica do direito de ir na frente do juiz de imigração apresentar seu caso? Se você assinar aquilo ali, beleza, agora o ICE tem algo que se chama autodeportação. Exatamente, pastora Dani, é quando a pessoa assina a autodeportação, é isso que eu estou falando. Então, se você assinar a autodeportação, agora o ICE pode deportar você. Qual que é o segundo modo, pessoal? O segundo modo é só com uma ordem de deportação de um juiz. O ICE, isso é para as pessoas que estão dentro do país, não para quem está entrando na fronteira. Mas quem está dentro do país, é só esses 2 modos. Ou você assina a autodeportação, ou um juiz de imigração emite uma ordem para deportação. Então, se você não assinar a autodeportação, o ICE é obrigado a entrar com o pedido de deportação junto ao juiz de imigração e o juiz de imigração vai ouvir o seu caso, certo? Tá levando aí algum tempo, 2, 3, 4 semanas para o ICE prender uma pessoa e colocar na frente do juiz de imigração. E esse tempo você pode constituir um advogado, sua família pode constituir um advogado, e aí você pode então apresentar, primeira coisa que a gente apresenta, o que é? Pedido de fiança. A gente pede para o juiz para ele liberar a pessoa sob fiança. Algumas vezes até liberam sem fiança. Nesse meio tempo também faz aquilo que eu estava falando mais cedo. Entra em contato com o ICE e tenta pedir fiança para o próprio ICE. O próprio ICE pode pedir fiança. Ok? Pode conceder fiança. Desculpa, a gente pede fiança, o ICE concede fiança. Desculpa, tá entrando tanta coisa aqui que eu fico até tanta mensagem que eu fico até meio embaratinado aqui, né? Entendeu? O cabelo branco não é bobeira não, entendeu? A esclerose de vez em quando bate. Além do excitamento, né? Essa semana é uma semana assim que emocionalmente eu tô exausto. O meu time do coração virou super campeão do Brasil. Eita glória, complicado. Coitados dos botafoguenses, levaram até chapéu, meu. Levaram até chapéu no meio da chuva, é mole? Mas não tem problema não. Abraço aos nossos amigos botafoguenses. Mengão é o super campeão do Brasil, falou? Mas voltando para a imigração, então só tem esses 2 modos que você pode ser deportado, certo? Então, se você não tem uma ordem de deportação, o ICE não pode deportar você. Ficou simples agora? Então, pessoal, esse negócio da pessoa ser presa, a pessoa foi presa, ela tem direitos. Ela tem direitos sob a Constituição. Não existe esse negócio de
a pessoa que entrou há menos de 2 anos, ela não tem direito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É um programa de processamento do caso de deportação acelerado. Mas nenhum direito, nenhuma lei foi suspensa ou foi abrogada. Certo? Nós temos que lembrar que os Estados Unidos é um país de leis. Então eles podem mudar as operações, eles podem mudar o foco, eles podem mudar um monte de coisa, mas eles não podem mudar as leis. Você tem direito de constituir advogado, você tem direito de ser ouvido numa corte de imigração, você tem direito de apresentar a sua defesa e o seu caso, você tem direito, a não ser que você não se qualifique por um motivo ou outro, você tem direito de pedir uma fiança para um juiz. Ontem mesmo eu pedi uma fiança para o juiz. Infelizmente foi negado, eu já sabia que a chance era razoável que fosse negado, porque havia um problema criminal no caso, mas a primeira coisa foi, pedimos a fiança para o juiz. A juíza foi, olhou, primeiro ela viu se a pessoa qualificava para sequer pedir a fiança, a pessoa qualificava, eu apresentei que a pessoa qualificava, e aí a juíza então ouviu a acusação do governo, por que deveria ser negada, e ouviu o meu argumento por que deveria ser concedida a fiança. A juíza concordou metade comigo, falou que eu apresentei um argumento muito forte sobre a pessoa não ser risco de fuga, mas discordou de mim que a pessoa não era um risco para a comunidade. Consequentemente, o rapaz foi negado a fiança, não foi concedida a liberdade condicional. Como eu falei, isso acontece, já era um caso que a gente previa que isso iria acontecer, então não foi surpresa nem para mim, nem para os familiares. Mas é assim que acontece, a pessoa tem direito a apresentar o seu caso perante o juiz de imigração, então essa parte aqui não tem nada a ver, ok? Beleza. Vamos ver aqui, Valdirene, dei o green card pro meu filho, mas como ele veio aqui e não gostou, voltou pro Brasil, foi fazer faculdade, se formou, passou em um ótimo concurso público, mas não quer viver aqui, decidiu renunciar ao green card, mas quer novamente o visto para poder me ver aqui, passear aqui na minha casa. O que eu devo fazer? Olha, situação bastante complicada, né? Bastante complicada. Mas absolutamente, para pedir um visto de turista, ele vai ter que abdicar do green card dele, certo? Talvez ele devesse aplicar para o visto de turista, chegar lá e dizer, olha, eu tenho o green card, eu não quero mais o green card por essas razões, então eu quero que o green card seja cancelado, e aí se vocês podem analisar o meu pedido de visto de turista, talvez esse seja o melhor jeito de funcionar. Vou responder só mais uma pergunta que eu tenho aqui. Processo de casamento, fazer o perdão, corre risco de deportação? Não. Pedido de perdão é um pedido completamente à parte, entendeu? Não aumenta nenhum risco de deportação ou tudo mais. E vamos assistir, pessoal, assistam os vídeos que eu postei na quinta e sexta-feira, que eu explico sobre a diferença de uma blitz, de uma parada, uma batida, entendeu? E uma busca específica. E nesse momento o ICE não está fazendo blitzes e o ICE não está fazendo batidas. O ICE está fazendo buscas específicas. Até mesmo aquilo que todo mundo chamou de blitz 2 semanas atrás em Marlboro, onde os carros do ICE estavam lá esperando, eles estavam esperando um imigrante que ia sair de casa e passar por ali naquele momento. Infelizmente aconteceu de pegarem uma outra pessoa que passou no mesmo momento com um carro bastante similar. Foi uma infelicidade, mas eles não fizeram uma blitz. Pessoal, todo mundo sabe o que é uma blitz. Blitz de sobriedade, por exemplo, que o Eduardo de Oliveira e o Beto Moraes anunciam todo verão sobre onde que vão ser as blitz de sobriedade. Quem já passou sabe. Eles afunilam uma rua e checam todo mundo, ok? E você em lugar nenhum você está ouvindo falar disso. Ok? Então, nesse momento, nós não temos nenhuma evidência de blitzes, nós não temos nenhuma evidência de batidas, nós não temos nenhuma evidência de ações em massa. As evidências que nós temos é de o ICE sair para procurar indivíduos específicos que estão na lista de prioridade deles por causa de problemas criminais. Sejam esses problemas criminais aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Por exemplo, muita distorção até mesmo na mídia. Eu vi televisão brasileira estabelecida, publicando como que o imigrante que chegou preso naquele avião lá, algemado e tudo mais, não tem nenhuma ficha criminal no Brasil. A ficha criminal nos Estados Unidos não justifica a pessoa ter sido algemada? Aí eu pergunto para você.
Então a pessoa não tem uma ficha criminal no Brasil e por causa disso, então, os Estados Unidos não podem algemar essa pessoa. Entendeu? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado. Outra coisa, essas pessoas que foram transportadas 2 semanas atrás no avião para o Brasil, essas pessoas já estavam sendo processadas e a viagem marcada desde o ano passado. E vai ter mais um voo agora, dia 7, parece que está marcado um voo por aí para o Brasil, também nas mesmas condições, um voo só de imigrantes sendo levado embora. E adivinha o quê? São imigrantes que foram processados também durante o governo Biden. A deportação leva muito tempo, certo? Então assistam os meus vídeos anteriores para você entender a diferença de você estar ilegal no país, de você ser deportável, de você estar em deportação e de você ser deportado. Ok? Uma hora dessa eu vou fazer algo mais extenso, falando exatamente sobre isso, mas eu vou avisar vocês. Existem diferenças enormes e as pessoas que estão publicando esses vídeos sensacionalistas não entendem essas diferenças e por isso que colocam tanto medo na comunidade. Falou? A gente não precisa ter tanto medo assim, ok? O risco existe absolutamente para todo mundo, mas o ICE não está batendo de porta em porta, o ICE não está buscando todo mundo no meio da rua, entendeu? É aquela coisa. Infelizmente, a gente está aqui, a gente tem que, em primeiro, a Bíblia fala assim, lá em Mateus 6,33, ok? Que inclusive é o tema da Brack Law. O Mateus 6,33 faz assim, então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Falou? Pessoal, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça é a sua vontade. Nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, porque aí até mesmo o que é ruim se transforma no bom. Até aquilo que é maldição se transforma em bênção. Ok? Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí tudo mais vai dar certo. Falou? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês aí. Deus abençoe. Obrigado, pessoal, que está assistindo esse vídeo aqui. Repassa para os seus amigos. Não esqueçam, se quiser marcar um apontamento, 978-453-7225. Se você quiser ganhar uma caneca da Brack Law, você me avisa. Não vou dar para todo mundo, mas eu vou sortear algumas. E não esqueçam de baixar o aplicativo da Brack Law, dar uma força aí, dar uma moral pra gente. Falou, pessoal? Cuidado. A Bíblia também fala para você ter muito cuidado com o que você come. O que você ingere vai ter uma repercussão imediata na sua saúde, certo? E a Bíblia, tudo que ela fala é tanto literal quanto espiritual. Então, se a Bíblia está falando cuidado do que você ingere, também cuidado do que você ingere de informação, de educação. Porque você pode estar ingerindo coisa estragada que vai estragar a sua saúde mental, a sua saúde emocional e psicológica. Tá bom? Uma bênção, Deus abençoe todos, um abraço e até... Quem sabe amanhã eu faço outro vídeo aí. E mais tarde a gente vai estar largando um videozinho legal aí de uma cliente que teve uma surpresa, uma vitória muito grande aí. Vai estar aparecendo nas nossas redes, tá bom? Beijo pra todos. Tchau, tchau.